Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assina a instrução normativa que reconhece como áreas livres de aftosa sem vacinação os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e regiões do Amazonas e Mato Grosso. Você vai ver também que a reforma tributária CNA lança campanha em apoio à simplificação de impostos, desde que não aumente os custos do agro. Intensa tempestade atinge o meio-oeste dos Estados Unidos. O temporal acamou o milho por onde passou. E você vai ver também que secretários especiais do Ministério da Economia pediram demissão. Guedes diz que lentidão nas reformas é motivo da saída. E ainda hoje, o USDA divulga relatório de oferta e demanda de grãos. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assinou uma instrução normativa ontem que reconhece como áreas livres de aftosa sem vacinação os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e regiões do Amazonas e de Mato Grosso. A medida ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União, mas o texto já indica vigência a partir de 1º de setembro de 2020. A Instrução Normativa número 52 do Ministério da Agricultura reconhece como livres de aftosa sem vacinação os estados do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia e parte dos territórios dos estados do Amazonas e de Mato Grosso. A instrução indica que o ingresso no estado de Santa Catarina de animais e produtos de riscos para a febre aftosa, com origem nas áreas descritas no artigo 1º, observará as diretrizes definidas para origem em zona livre de febre aftosa com vacinação, até o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde Animal. O texto ainda indica que a medida entra em vigência em 1º de setembro de 2020. O Ministério da Agricultura vai definir novas metas de retirada da vacina contra a aftosa já nos próximos meses. As informações a gente vai ter agora em detalhes com a Paola Cuenca, que fala ao vivo de Brasília. Boa tarde, Paola. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bom, como vocês acabaram de mostrar, nas regiões de Paraná, Rio Grande do Sul e os outros estados e municípios que formam o Bloco 1 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa estão agora no processo de ter os dossiês encaminhados para a Organização Mundial de Saúde Animal. Mas nós temos ainda uma boa parte do país que integram os blocos 2, 3 e 4. Bloco 2 formado por estados na região norte, bloco 3 por estados na região nordeste e o bloco 4 que engloba a maior parte dos estados com centro-oeste e sudeste. Para esses estados existia já a previsão feita por esse plano de erradicação da febre aftosa no ano passado de realizar a última vacinação em maio de 2021. Só que com a chegada da pandemia, pelo isolamento social, pelos estados precisarem gastar mais dos cofres públicos com todas as medidas para a saúde das pessoas, então eles não conseguiram cumprir, vários estados não conseguiram cumprir aquela agenda de demandas que foram feitas pelo Ministério da Agricultura para que, se de fato, em maio de 2021, conseguisse realizar a última vacinação e entrar em todo esse processo para fazer também o pedido junto à OIE do reconhecimento de zona livre de aftosa sem vacinação. Para esse segundo semestre, agora o desafio é reunir todos esses estados de novo para conseguir definir novas metas, já que esse prazo foi adiado, mas sem uma data definida. Eu conversei hoje de manhã com o diretor do Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários do Ministério da Agricultura, o Geraldo Moraes, e ele falou que realmente é um desafio que fica colocado agora para os integrantes desse membro do Plano Estratégico da Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. Escutem o trecho da fala dele. A ministra, deve publicar essa semana uma instrução normativa reconhecendo essas áreas como livres de febre aftosa sem vacinação. Na realidade, com base nesse reconhecimento nacional, nós colocamos para avaliação internacional. Isso nós temos que encaminhar os relatórios na sexta-feira, na próxima dessa semana. Então, nós temos agora, passado essa primeira fase, vencido esse primeiro desafio, nós vamos voltar a nos reunir
e avaliar estado a estado, condição de avanço dentro do plano estratégico, em termos de prazos, de investimentos, de prioridades, das ações principais que têm que ser executadas, né? Esse agora realmente é o grande desafio do plano estratégico. Apesar de, nesses outros 3 blocos, o 2, o 3 e o 4, haver uma espécie de atraso desse cronograma que já estava definido em 2019 sobre a realização da última vacinação em maio de 2021, no plano geral de retirada da vacinação, não existe um atraso de fato. Isso porque o plano ele foi implementado em 2017 e tem a previsão de acontecer até 2026. Então, no plano geral, não existe um atraso, mas daquele cronograma que adiantaria todo esse trabalho, de fato, teve que haver esse adiamento. Eu ainda relembro aqui para a nossa audiência que esses dossiês que vão ser enviados na sexta-feira para a Organização Mundial de Saúde Animal, em outubro, no meio de outubro, a Comissão Técnica da Organização Mundial de Saúde Animal deve fazer a avaliação de todos esses dossiês, havendo aprovação em fevereiro do ano que vem. É a comissão científica que faz as análises e então o resultado final sobre o reconhecimento ou não de zona livre de aftosa sem vacinação deve ser definido na última semana de maio de 2021. Muito obrigada, Paola Cuenca, pelas informações ao vivo de Brasília. E de Brasília, a gente avança lá para Mato Grosso, onde o jornalista Luiz Patroni também repercutiu este assunto com as lideranças e pecuaristas locais. Luiz Patroni, muito boa tarde. Como o assunto repercutiu por aí? Oi, Keren, boa tarde para você, boa tarde a todos. A notícia, essa decisão, ela era muito esperada pelo setor produtivo, especialmente aí da região noroeste do estado, que é uma região que tem uma relação comercial muito intrínseca com Rondônia, né? E por isso essa região foi incluída no bloco 1, portanto tem a retirada da vacina a partir de agora, como ficou claro aí na notícia dada pela Paola. A gente está falando aqui em Mato Grosso, Keren, de algo em torno de 500 mil de animais, 500 mil de bovinos que são incluídos aí nessa região que deixa de vacinar o gado. Então, nós estamos falando do município de Rondolândia como um todo e parte de Aripuanã, Colniza, Comodoro e Juína, tá? Portanto, esses produtores, é importante reforçar que a partir desse reconhecimento, que a gente só podem manter relações comerciais, né? Ou seja, trazer gado dessa região específica, tá? E também no município de Rondônia. Eles não podem trazer gado, por exemplo, de outras regiões de Mato Grosso, não podem incluir agora nessa região que está com área livre de febre aftosa sem vacinação. A notícia, como eu disse, era muito aguardada e as lideranças, claro, do setor produtivo comemoraram essa decisão. Vamos ver primeiramente o que disse a Acrimate. Esse reconhecimento do Ministério da Agricultura de parte do Mato Grosso como livre de febre aftosa sem vacinação vai alcançar aproximadamente 500 mil cabeças do município de Rondolândia, Colniza, algumas propriedades de Juína, Aripuanã e Comodoro, que já tinham um comércio dependente do estado de Rondônia, que precisavam entrar nessa zona, porque caso contrário não poderiam mais realizar o comércio. As demais propriedades do estado vão continuar com as 2 etapas de vacinação, de maio e novembro, até que o Ministério da Agricultura edite um novo calendário para a retirada de vacinação para o bloco 4, que é o qual nós estamos inseridos. Muito bem, é claro que esse reconhecimento abre muita expectativa com relação ao futuro, né? Quem sabe a exportação de carne para outros países mais exigentes também, partindo dessa região, né? A gente conversou com o Jorge Pires, que é diretor da BCZ, pecuarista aqui em Mato Grosso também, vamos ouvir o que ele disse. Isso vai fazer com que nós possamos, os nossos produtos, que já estamos fazendo um investimento de melhoria na qualidade da nossa carne, atingir mercados mais exigentes no mundo e, consequentemente, nós termos uns preços melhores. Isso vai aumentar a renda do pecuarista, do produtor rural e do estado do Mato Grosso, que é o detentor do maior rebanho bovino brasileiro. Você atingir esse status é muito importante. Manter o status é mais importante ainda. Então, nós precisamos aumentar nossa área de vigilância, principalmente nas áreas de fronteira seca que nós temos com a Bolívia, com o Pará e com outros estados. Isso requer uma demanda de treinamento, de investimento, que o governo precisa, junto com as entidades, e hoje o Mato Grosso tem condição para isso. Muito bem, essa
também é um recado, né? Tem toda a expectativa e toda conquista, claro, exige uma ação ainda maior para que ela seja mantida, possa ser mantida dessa forma. A gente conversou agora com um pecuarista lá de Rondolândia, o seu Carlos Lira, que é vice-presidente do Sindicato Rural de lá, município que, como eu disse anteriormente, é o único da lista desses 5, né, que vai ficar totalmente aí reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação. 100% do rebanho desse município de Rondolândia passa a integrar, então, essa lista de área livre de febre aftosa sem vacinação. Vamos ver o que diz o seu Carlos Lira, lá de Rondolândia. É com muita alegria que recebemos esse comunicado da livre vacinação, até porque o nosso mercado realmente é virado para Rondônia e seria muito difícil se nós não tivéssemos ficado na mesma situação que Rondônia está. Mas para isso acontecer foi muito trabalho, graças a Deus o Ministério nos aceitou com o pedido feito através do INDEA, investimento feito pelos produtores para fazer essa posto fiscal sanitário, um investimento do FESA em toda a estrutura e o governo do estado junto com o INDEA fazendo essa fiscalização. Então, Rondolândia tem muito a agradecer a todos os órgãos, desde o órgão federal e estadual. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, então animado, comemorando essa conquista, né, Kellen? Só para a gente reforçar, são cerca de 500 mil animais que estão nessa região, né, ao todo, representa aí algo em torno de 1,6% do rebanho total de bovinos aqui em Mato Grosso, que está em torno de 30 milhões de cabeças aproximadamente, né? Todo o restante do estado, né, Mato Grosso como um todo, ele compõe o bloco 4, né, previsto pelo Ministério da Agricultura. Havia uma expectativa de que o fim da vacinação por aqui, né, fosse já no ano que vem. Porém, a gente já trouxe essa notícia, inclusive, aqui no Mercado e Companhia, diante da pandemia, né, de novo coronavírus. Esse processo acabou ficando mais adiado, vai ficar mais para frente. E no ano que vem, no fim do primeiro semestre, há uma nova avaliação para determinar os novos estados, essa retirada, esse reconhecimento no restante de Mato Grosso e nos estados que compõem o bloco 4, Keren. Obrigada, Luiz Patroni. Uma boa tarde para você. Agradeço pela repercussão em Mato Grosso. E entidades do setor também repercutiram o reconhecimento do Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e parte do Amazonas e Mato Grosso como livres de aftosa sem vacinação. Estamos entendendo, mais uma vez, o peso da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a nossa Farsul com 93 anos, neste tipo de decisão e definição. A Federação da Agricultura acata a decisão do SIM, acata a decisão da maioria dos nossos sindicatos rurais, e como os nossos sindicatos rurais são os que têm a prerrogativa e os que mandam na Farsul, nós acatamos esta decisão do SIM e iremos trabalhar profundamente pela defesa desta retirada da vacina. Todos nós vamos nos sentir responsáveis pela vigilância que vamos ter que exercer nos nossos campos. Alguns itens programados pelos governos ainda não estão plenamente cumpridos e satisfatórios, mas tenho a absoluta certeza que a Farsul, até o fim do ano, irá lutar profundamente para que todos os itens ainda em encaminhamento sejam plenamente realizados pelos nossos governantes. O nosso papel daqui para frente significa que nós temos que ter uma vigilância muito forte em cima dos nossos campos, porque vamos deixar de vacinar, e temos que ter a plena certeza e a garantia de que se alguma coisa sair errado, que o produtor tenha a certeza de que ao ele se apresentar à autoridade sanitária, que vá ter o respaldo por parte do Estado que seja absolutamente necessária pela garantia de sobrevivência deste produtor que possa eventualmente for afetado. Esta é a nossa grande preocupação. O reconhecimento do Estado do Acre livre de vacinação de febre aftosa é o coroamento de um trabalho longo que envolveu muita gente, muitos técnicos, muitos governos e que especialmente recebeu a dedicação, a compreensão, a conscientização dos pecuaristas do Estado.
30 anos nós fundamos aqui o Fundo Emergencial, nosso Fundepec, que teve um papel extraordinário na conquista desse patamar, desse status. Portanto, eu quero deixar registrado a importância desse momento, agora buscando o reconhecimento internacional, para que a gente continue crescendo, desenvolvendo a Amazônia, onde temos produção e produto de qualidade para buscar os mercados que almejamos. Muitas portas se abrirão com o reconhecimento da extinção. Nós debelamos a doença febre aftosa na área geográfica do estado de Rondônia e dessa região do Broco. Nós temos hoje uma carne segura, uma carne onde exportamos para 40 países e hoje a China puxando como o nosso principal parceiro importador da carne de Rondônia. Então, logicamente, isso vai agregar valor na nossa produção e isso é motivo de nós comemorarmos essa data histórica juntamente com o MAPA, juntamente com a classe produtora de Rondônia, juntamente com o nosso órgão de defesa e juntamente com toda a imprensa estadual e nacional voltada ao agronegócio. Foi um processo que começou lá atrás, há mais de 30 anos, com a participação do setor produtivo, trabalhando para que isso chegasse ao coroamento que nós vamos ter com esse reconhecimento pela Organização Internacional de Episiotias e que o processo que o Ministério da Agricultura está encaminhando para lá. Mercado é uma guerra onde você vai ocupar espaços de outros que estão exportando e eu vejo que isso vai dar para a nossa agroindústria poder de negociação, tendo um selo de qualidade onde nós possamos vender o nosso produto nos mercados mais exigentes do mundo para que realmente o nosso produtor tenha condição no Paraná de continuar alavancando a produção. O reconhecimento pelo MAPA do Rio Grande do Sul, Paraná, outros estados como zonas livres sem vacinação, tem um significado muito especial. Em primeiro lugar, nós vamos ser reconhecidos pelos países como status superior, ou seja, não vai haver mais a restrição imposta hoje a países importadores de carne suína, principalmente, mas também bovina, para estados que mantêm a vacinação. Dá a impressão a eles de que nós temos o vírus, ou o vírus está circulando na cercania. E eles querem absoluta garantia de que nós estamos livres da febre aftosa. Tenho certeza de afirmar que esse passo é muito importante para a economia dos estados livres sem vacinação, a exemplo de Santa Catarina, porque nós, quando no Ministério da Agricultura, dividimos o Brasil em circuitos agropecuários para ir tornando o Brasil livre. Mas, em decorrência do vírus ter chegado aqui, mesmo depois da peste da febre aftosa ter sido eliminada, nós tivemos que voltar a vacinar. E isso ocasionou muitos problemas e passados tantos anos sem o vírus, sem a peste, sem a febre aftosa, é óbvio que está mais do que na hora do Brasil acreditar e o Ministério da Agricultura apostar no Rio Grande do Sul, do Paraná e outros estados como zonas livres sem vacinação. No Brasil, Santa Catarina é o único estado com o reconhecimento nacional e da Organização Mundial de Saúde Animal como livre de aftosa sem vacinação. Na avaliação do vice-presidente da Federação de Agricultura do Estado, Enori Barbieri, a entidade recebeu com tranquilidade o reconhecimento dos outros estados. Santa Catarina vem acompanhando o processo e entende que é um processo que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É lógico que agora precisam 2 anos junto à OIE para conseguir esse status de zona livre sem vacinação, provando através de sorologia que não tem vírus vacinal, mas o Rio Grande do Sul está protegido com vacina no Uruguai, que afinal de contas o Uruguai vacina o seu rebanho, e a divisa com a Argentina também está protegida porque os argentinos também usam a vacina. O Paraná, ele precisa fazer fronteira e os cuidados que deve ter agora com São Paulo, já que até hoje Santa Catarina fazia divisa com o Paraná e o Rio Grande e tem uma estrutura bastante grande para se proteger
da entrada de animais, e esse compromisso passa a ser de agora em diante com o Paraná, que afinal de contas o Paraná vai ter do seu lado um estado que ainda vacina animais. Então Santa Catarina vê com muita tranquilidade, ela manterá as suas proteções até que a OIE defina essa questão do Rio Grande do Sul e do Paraná, mas Santa Catarina também acredita que esse é um avanço normal que o Brasil tomou como proposta e erradicar de uma vez por todas a febre aftosa sem vacinação. E em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirmou que defende a substituição da estratégia de vacinação baseada no fortalecimento da participação social, na defesa de um sistema veterinário forte e eficiente e na conclusão das etapas do plano estratégico. Somente com estes pontos é possível avançar no programa, disse a CNA. Desta forma, a entidade se diz a favor da retirada da vacinação, desde que os serviços estejam de acordo com o esperado, fortes, eficientes e capazes de agir em caso de necessidade. Os estados contemplados, de acordo com a CNA, correspondem a esta expectativa e, desta forma, a entidade está segura em apoiar o movimento. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.